Neste domingo, terminou o segundo turno das eleições municipais no Brasil. E qual o balanço desse pleito? Para o economista Paulo Nogueira Batista, existem três grandes campos políticos no país: a extrema-direita bolsonarista, a direita tradicional e a centro-esquerda. E segundo ele, apesar das particularidades, todas possuem traços comuns. Acompanhe. Então vamos começar pelo bolsonarismo. Eu creio que ficou claro que o bolsonarismo teve uma derrota significativa. Não diria uma derrota acachapante, mas a maior parte dos candidatos que foram endossados pelo presidente não saíram bem. A derrota no Rio de Janeiro, do Crivella, apoiado por Bolsonaro, apoiado pelas forças evangélicas, a derrota acachapante, aí sim, do candidato Crivella, que é prefeito, que se candidatava à reeleição, derrotado por Paes, uma figura digamos, da direita tradicional, ou talvez um pouco do centro, né? Então aí você teve uma derrota clara do bolsonarismo e também em várias outras situações em que Bolsonaro veio a público apoiar determinado candidato. Os partidos que são bolsonaristas raiz, digamos assim, continuaram pequenos, alguns até progrediram, mas o quadro geral é não digo de derrota fragorosa, repito, da extrema-direita e de Bolsonaro, mas fica claro que a eleição de 2020 foi muito diferente da eleição de 2018, que foi marcada não só pela vitória de Bolsonaro, mas como por uma onda bolsonarista que se manifestou em vários estados, em várias vitórias surpreendentes de nomes relativamente desconhecidos associados ao ideário da extrema-direita. Então, em primeiro lugar, isso, extrema-direita em declínio. Em segundo lugar, a direita tradicional. Aí o quadro é misto. Você tem, claro, o único vencedor, claro, eu diria, dessa eleição foi o Centrão, os partidos do Centrão, amalgamados, sem ideologia, super oportunista, conservador, mas sem ideologia clara, que trabalha com quem oferece as melhores oportunidades. Se é Lula, é Lula. Se é Bolsonaro, é Bolsonaro. Se é Temer, é Temer. Esse conjunto de partidos saiu bem nessa eleição. Mas outros partidos da direita tradicional, inclusive dois deles que tiveram papel central no golpe de 2016, sofreram uma derrota significativa, PMDB e PSDB. O PSDB, apesar da vitória importante em São Paulo, de Covas, declinou de uma maneira geral no país inteiro. O PMDB continua forte, mas também. Já o PSDB caminha cada vez mais, já em 2018 e agora de novo em 2020, para uma posição de relevância. Os partidos do Centrão, DEM, Podemos, PP e vários outros, mostram uma resiliência bastante clara, né? Mostram capacidade de avançar. Você pode dizer, então o Bolsonaro ganhou, porque partidos da base do governo, chamado Centrão, DEM notadamente, PP, tiveram resultados muito expressivos. Sim, mas não é o bolsonarismo raiz, é o bolsonarismo de ocasião que teve resultados positivos. E a nossa centro-esquerda? Bom, a nossa centro-esquerda, ela não se saiu muito bem, também não teve uma derrota cachapante, mas partidos importantes como PT e PDT sofreram declínios. É verdade que o PSOL cresceu, mas cresceu a partir de um patamar muito pequeno e continua sendo um partido de pouca importância. Então a centro-esquerda teve resultados mistos, eu diria, mais para negativos nessa eleição, e um certo retrocesso é a marca do que aconteceu também na centro-esquerda. Então o que se pode dizer daqui para frente? Não tenho tempo nesse comentário de falar também das estratégias possíveis para nós, centro-esquerda, diante desse resultado, pensando em 2022. Mas uma coisa é clara, continua a haver o quadro básico que existia antes da eleição. Um Bolsonaro que chega provavelmente à eleição competitivo, com chance de ir para o segundo turno, uma direita tradicional que se fortaleceu nessa eleição, especialmente o componente centrão dessa direita tradicional, e uma centro-esquerda que continua competitiva, vai continuar competitiva. O desafio da centro-esquerda é fugir, como já foi dito por alguns analistas políticos e líderes políticos, é fugir do risco de um segundo turno em 2022 entre Bolsonaro e um representante da direita tradicional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.